convidá-los a abrir suas Bíblias. Marcos capítulo 6. Seguindo aqui a nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos, aprendendo sobre a vida e o ministério de Jesus. Marcos capítulo 6, hoje nós vamos refletir aqui o verso 14 até o verso 29. A palavra de Deus diz: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele houveram forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, enquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não tinha visto possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei a jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me dês no prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça no prato, a entregou a João, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Irmãos e irmãs, como nós vimos, a história desse texto nos apresenta aqui a morte de João Batista. Embora o contexto em que essa história está sendo contada aqui não seja um contexto cronológico da morte de João Batista, quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 11, diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aqueles que estavam para vir, ou havemos de esperar outro? João Batista provavelmente tenha sido preso logo que Jesus iniciou o seu ministério. Não se sabe ao certo. Não se sabe exatamente quanto tempo se havia passado antes dessa narrativa aqui de Marcos. No domingo passado, nós vimos ali que os discípulos de Jesus, eles haviam saído a pregar. E muitos sinais e milagres eram feitos ali pelas mãos, então, dos seus discípulos, que passaram a ser chamados de apóstolos. Todos esses acontecimentos, mais, é claro, os milagres que Jesus estava fazendo, chegaram ali
aos ouvidos de Herodes. Então Herodes se lembrou de que ele havia mandado matar João Batista. E ele então ligou os acontecimentos da morte de João Batista com o que ele estava ouvindo ali a respeito de Jesus. E ele pensa que talvez Jesus fosse João Batista ressuscitado. Se nós voltarmos bem, a narrativa de Marcos aqui começa a preparar a transição do ministério de Jesus da Galiléia para Jerusalém. Porque até então, a maior parte do ministério de Jesus estava sendo desenvolvido na Galiléia. E Jesus então estava se encaminhando aqui para a fase final do seu ministério. E é por essa razão que ele então começa ali a preparar os seus discípulos de uma forma muito mais prática. Lembre-se que no domingo passado nós vimos que até aquele momento Jesus ele estava apenas ensinando os seus discípulos, porque ele quem fazia a maior parte das coisas. Ele é quem pregava, ele é quem curava, ele é quem expulsava. Mas aí chega um momento em que ele chama os 12 e dá a eles então a incumbência de irem de 2 em 2, pregar a palavra, curar as pessoas e expulsar os demônios. Jesus começa o ministério com esses seus discípulos de uma forma muito mais intensa e mais prática, pois estava ali chegando próximo do seu fim. Nós também podemos ver aqui, irmãos, a transição definitiva do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque nós vemos aqui essa transição da era da lei para a era da graça. Porque se formos pensar bem, João Batista, ele foi o último dos profetas levantado por Deus, prefigurando aqui a antiga aliança, onde Deus falava por meio dos profetas. E essa transição, então, para essa nova aliança, onde Deus agora passa a expandir a sua mensagem ao coração de todo aquele que crê. E aí todo aquele que crê passa então a ser propagador da mensagem da salvação. Então no Antigo Testamento Deus levantava pessoas específicas chamadas de profetas. E João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. E agora estava entrando a era da graça, a era de Cristo, onde a mensagem seria propagada por todos aqueles que passariam a crer nele. Quando a gente vai aqui para o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, a promessa que Deus traz aqui, no versículo 33, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o teu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E ali, em João capítulo 1, verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 2 e diante, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.
E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós vemos essa transição aqui, figurando esse acontecimento da morte de João Batista com a vida de Jesus. A era da lei e agora a era da graça. Esse trecho nos traz à tona aqui a revelação de quem é Jesus e também o destino de todo aquele que passa então a ser um pregador da verdade revelada por Deus e que é exigida para essa nova vida no reino de Deus. A identidade de Jesus e a morte de João mostra que o fim de todo aquele que prega o arrependimento e a nova ordem estabelecida por Deus é sempre a mesma, ou seja, rejeição, desprezo, prisão, sofrimento, escárnio e até a morte. Todos aqueles que assumem esse papel de se tornar um propagador da mensagem, o pregador da palavra de Deus, têm o mesmo fim: rejeição, desprezo, prisão, escárnio e até mesmo a morte. Ali em João, capítulo 16, Mateus, aliás, 16, 24, Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então nós podemos compreender por que Marcos resolve inserir a narrativa da morte de João logo após a missão que foi dada ali aos apóstolos. Por que dentro desse contexto da narrativa, Marcos resolve colocar aqui justamente a história da morte de João Batista, logo depois que Jesus havia incumbido ali os apóstolos de pregarem a mensagem? É porque à medida que eles herdam a missão de Jesus, eles também passam a herdar o destino de Jesus, que era a cruz. Veja você que da mesma forma que eles herdam a missão de Cristo, de pregar a mensagem de arrependimento, eles também herdam o seu destino. Mas antes de nós entrarmos aqui nas aplicações desse texto, deixa eu falar um pouquinho sobre a família de Herodes. Irmãos, a família de Herodes tem uma passagem sombria pela história. Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E era uma família ali cheia de mentiras, assassinatos, traições e adultérios. Só para vocês terem uma ideia, ali está um pouco escuro, que é a única imagem que eu consegui achar, mas nós temos ali, porque quando você lê a Bíblia, você vê citando Herodes ali, em vários momentos, desde ali dos Evangelhos até no livro de Atos. Aí alguns devem pensar assim: poxa, mas será que é o mesmo Herodes que estava lá quando Jesus nasceu e estava lá quando Paulo foi julgado? Não é o mesmo Herodes, irmãos. Você vai entender por quê. Começa com Herodes, chamado Herodes o Grande. Herodes, irmãos, os seus descendentes, eles governaram ali por um período de 4 gerações. E ao longo da sua vida, esse Herodes o Grande, ele teve mais de 10 mulheres. E, consequentemente, é claro, teve muitos filhos. O Novo Testamento menciona aqui apenas alguns deles, os quais são citados na Bíblia. Após a morte de Herodes o Grande, os seus filhos então herdam partes do seu reino. Ele designou ali 3 dos seus filhos como herdeiros parciais do seu reino. Então você vai ter ali Arquelau, só passa o próximo para mim, depois volta nesse. Então você tem ali Arquelau, ele ficou responsável por toda essa extensão aqui, ó. Só para você ter uma ideia, essa aqui era a pior parte que tinha, porque era a parte que continha aqui a Judéia, a Idumeia, e era a parte que geralmente tinha mais conflitos. Era a pior parte que tinha para ser herdada. Aí você tem o chamado Herodes Antipas, que é o que mandou cortar a cabeça de João Batista. Herodes Antipas herdou ali a Galiléia e parte da Pérea, que é essa região aqui mais abaixo.
depois você vai ter Filipe. Filipe herdou ali aquela região ali, mais acima, uma região mais gentia. Cada um recebeu então uma parte do reino. Mas, irmãos, embora eles sejam chamados de reis, eles não eram reis. Tá? Esse título era apenas, digamos, cortesia ali que o povo dava. Eles não eram reis, eles eram ali incumbidos de governar aquelas regiões. Mas não eram reis de verdade, como foi Herodes o pai. O pai, sim, foi determinado como rei ali de toda aquela região. Esses filhos, na verdade, receberam um título de tetrarcas, ou seja, príncipes de um quarto do reino. Cada um recebeu uma parte do reino. Esse Arquelau ali, o filho mais velho, como eu disse, recebeu ali a Judéia, a maior parte do reino. Só que depois da morte de Herodes, seu pai, a situação ali ficou tão complicada, que ele foi destituído e Roma resolveu colocar ali procuradores para ficar responsável por essa região. Um dos procuradores que ficou responsável foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um procurador de Roma que ficou responsável por essa região. Herodes Antipas, como eu disse, recebeu Galiléia e Pérea ali. E ele governou durante todo o período que Jesus praticamente passou aqui na terra. E ele recebeu, então, uma fama aí muito lamentável por ter decapitado ali João Batista, por causa do seu casamento com Herodias. Herodias, na verdade, foi casada com Filipe, era casada com Filipe. Filipe era tio de Herodias, para vocês verem como é que a trama da coisa funciona. Herodias era sobrinha de Filipe, e se casou com ele. Depois se separou para se casar com Herodes Antipas, que também era tio dela. Ou seja, ela se separou de um tio para casar com outro tio. Só para os irmãos perceberem como estava a trama ali da coisa. E João Batista, então, ele confrontou Herodes Antipas por causa desse casamento. E Filipe é mencionado apenas uma vez ali no Novo Testamento. Depois você vai ter Agripa I e Agripa II. Esse Agripa II é o que estava lá no julgamento de Paulo. Então, só para os irmãos entenderem o contexto das histórias de Herodes. Então, quando você lê na Bíblia Herodes falando lá, no nascimento de Jesus, aquele que mandou matar as criancinhas, é Herodes o Grande. Foi ele que mandou matar as criancinhas na época de Jesus. Quando fala de Herodes que mandou decapitar a cabeça de João Batista, é esse Herodes Antipas aqui. Quando fala de Agripa, que foi no julgamento de Paulo, é esse Herodes Agripa II aqui. Só para os irmãos entenderem aí todo o contexto da história dessa família herodiana, irmãos. Embora os filhos de Herodes ali, eles não herdassem ali o nível de poder e prestígio que era desfrutado pelo pai, mas eles herdaram uma coisa, o caráter imoral e bárbaro que o pai tinha. Então, irmãos, era uma família cheia de mentira, assassinato, traição e adultério. Só para os irmãos terem uma ideia como é que funcionava a coisa naquela época. E é nesse contexto, então, que João Batista se levanta contra esse homem. E por conta disso, ele é morto. O que nós vamos aprender aqui nessa noite com este rei, Herodes Antipas? Nós vamos ver aqui a morte de um profeta e a dureza do coração de um rei. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é um homem fascinado, mas de consciência pesada. No versículo 14 ao 16 diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. O que chegou aos ouvidos do rei Herodes? A fama de Jesus. Os discípulos estavam pregando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, e Jesus também estava fazendo isso. Então a fama de Jesus chega aos ouvidos de Herodes. Porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam coisas miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros: é profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a
quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Irmãos e irmãs, Herodes temia João Batista vivo, e agora ele teme ainda mais morto. Porque ele faz essa associação, pensando assim: olha, esse homem só pode ser João Batista, aquele que eu mandei decapitar. Ele já temia João Batista vivo. Imagina agora que ele o havia matado. A sua consciência estava atormentada e ele não sabia como se livrar dela. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. A consciência culpada fez Herodes pensar que Jesus era João, de volta ali dos mortos, para confrontá-lo e repreendê-lo novamente. Olha para você ver como é que estava a cabeça desse rei. Ele estava tão fascinado por querer conhecer quem é esse Jesus, que ele ficou pensando: isso aí só pode ser João Batista, é aquilo que eu mandei matar. Não é possível. Ele voltou para me atormentar, ele voltou para me confrontar. E a associação que nós temos aqui de Jesus a Elias, e também a um profeta, ou ao próprio João Batista, revelam essa mentalidade de juízo de Deus. Porque todas essas figuras, elas foram levantadas por Deus para confrontar a nação, para chamar o povo ao arrependimento e proclamar o juízo sobre os impenitentes, assim como para apontar quem era o Messias. Então, quando eles fazem referência assim: olha, esse ali deve ser Elias. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta que confrontou a nação de Israel, que tentava levar a nação ao arrependimento por causa da idolatria a Baal. Outros diziam: não, é um dos profetas. Qual era o papel dos profetas? Confrontar a nação, levar a nação ao arrependimento. Não, esse aí só pode ser João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi um precursor do Messias, aquele que também pregava o arrependimento. Então todas essas figuras remetem a isso, a um profeta que prega o arrependimento. E a mente de Herodes estava permeada de culpa pelo pecado cometido, porque ele sabia que tinha matado um homem santo e justo de Deus. Ele havia ali sido acusado por João Batista por causa do seu adultério e incesto. Como eu disse, ele se casou com a mulher do seu irmão, que também era sua sobrinha. Amado irmão e irmã, quando alguém comete uma má ação, o mundo inteiro se converte em seu inimigo. Quando alguém comete um pecado, o mundo inteiro se volta contra ele, a pessoa fica com a consciência pesada. Ela não consegue mais dormir direito, ela não consegue mais descansar, porque interiormente ela não pode dominar os seus pensamentos. E quando ela se permite pensar em alguma coisa, os seus pensamentos se voltam para o mal que cometeu. Essa pessoa não pode viver consigo mesma e com a sua consciência, porque a sua consciência o acusa. E é exatamente assim que estava a consciência desse Herodes. A consciência pesada, a consciência acusando ele do erro, do mal que ele tinha feito. Uma pessoa assim vive temendo ser descoberta, e algum dia as consequências de suas más ações o alcancem. Quem comete um crime não vive mais, porque ele fica com essa consciência pesada de que algum dia alguém vai descobrir esse erro que eu cometi. Eles vivem na incerteza a respeito de que alguém saiba o que fez. Veja, por exemplo, a situação de Davi, quando Davi pecou com Batseba e ainda mandou matar a Urias, um dos seus oficiais de confiança. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Quando você vai aqui para o Salmo 38, versículo 3, diz assim: oração de Davi: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça. As minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego no meu coração. Veja só como Davi ficou por causa do pecado que ele cometeu. Ele diz assim: olha, eu não conseguia dormir direito, eu estava ficando doente porque a minha consciência me acusava, o Senhor estava pesando a mão sobre mim, o meu corpo estava sentindo as dores do meu pecado. Era assim que Davi se sentia, e era assim que provavelmente esse homem também deveria estar se sentindo. Mas embora Herodes quisesse ver Jesus, ao contrário ali das multidões que buscavam Jesus por curiosidade ou um desejo de ser curado, a fascinação de Herodes por Jesus era motivada muito mais pelo medo e pela culpa. Existem muitas pessoas hoje que procuram Jesus por medo e por culpa, porque cometeram erros, cometeram pecados e aquilo fica atormentando a vida delas. E elas fazem como Herodes, não conseguem viver com essa consciência. Isso as atormenta. Mas embora ele fosse um homem fascinado, mas era um homem que tinha uma consciência pesada. Ele também era um homem com medo. Um homem com medo e perturbado por causa do seu passado. Porque como nós acabamos de ler aqui, a partir do versículo 17, diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por quanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então nós temos aqui um homem com medo, mas perturbado pelo seu passado. Herodes ficou ali alarmado quando ouviu as notícias a respeito de Jesus. E assombrado por medo e superstição, ele procurava ver Jesus para ver se realmente Jesus era João. Ele queria saber se realmente Jesus era João ressuscitado. Ele via ali o João Batista ressuscitado como uma potencial ameaça ao seu poder. E ele teria com certeza matado Jesus se tivesse tido oportunidade para isso. Porque aqui em Lucas capítulo 13, Lucas 13, no versículo 31, diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Herodes estava atormentado e com medo. A chamada de João para o arrependimento do pecado era uma acusação aberta da vida imoral, lasciva e corrupta que esse homem estava tendo. Irmãos, como profeta fiel de Deus, João Batista foi destemido em sua vontade de confrontar o pecado, mesmo nos líderes mais poderosos e ameaçadores. João Batista era um profeta que não tinha medo de enfrentar qualquer autoridade que fosse, de confrontar qualquer autoridade que fosse. Aqui mesmo, em Mateus,
3, quando ele iniciou o seu ministério, João Batista iniciou o seu ministério, a partir do versículo 7, diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja que João Batista teve a coragem de chegar para os líderes religiosos daquela época que o estavam procurando para serem batizados e dizer assim: raça de víboras, vocês são um bando de cobras venenosas, porque se vocês não se arrependerem e não mudarem e produzirem frutos verdadeiros de arrependimento, vocês irão perecer. Irmãos, quem hoje tem coragem de fazer isso? De enfrentar uma autoridade? João Batista teve. E por conta disso foi parado em Cristo. João Batista teve. E por conta disso perdeu sua cabeça literalmente. Um profeta fiel, destemido na sua vontade de confrontar ali, mesmo líderes poderosos e ameaçadores. Herodes, ele era um homem que gostava de ouvir boas mensagens, porque o texto aqui nos diz exatamente isso. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Embora João Batista acusasse Herodes do seu pecado, ele gostava de ouvir. Ele gostava de ouvir João Batista. Só que isso não foi suficiente para que ele se convertesse e abandonasse a sua vida de pecado. E sabe o que acontece com uma pessoa assim? Veja o que diz o verso. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja culpa. Herodes gostava de ouvir as mensagens de João Batista, mas nem por isso ele se converteu, nem por isso ele se arrependeu. E olha o que acontece com uma pessoa que não se arrepende. Embora ouça mensagens e mensagens a respeito da palavra de Jesus, de arrependimento, mas prefere continuar vivendo numa vida pecaminosa. A palavra diz que ele será quebrado de repente sem que haja culpa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não basta você admirar e gostar de ouvir grandes pregadores, se você não tem o coração disposto a aceitar a sua mensagem. Nós temos grandes pregadores, irmãos, mas não basta você querer ouvir esses grandes pregadores, se você não tiver com o coração disposto a aceitar a sua mensagem. Herodes silenciou João, mas ele não conseguiu silenciar a sua própria consciência. Uma consciência culpada. O seu passado o perturbava e ele vivia com medo do que poderia acontecer. Quantas pessoas hoje gostam de ouvir boas mensagens? Mas não se arrependem. Não se convertem. Herodes conseguiu silenciar João, mas ele não silenciou a sua mente. Sua consciência é pesada, seu passado é condenado. Existem muitas pessoas assim, irmãos, consciência pesada e presas ao passado, porque não se arrependem, não se voltam para Deus. E por fim, nós temos aqui
um homem de mente fraca e de um coração duro. A partir do verso 21 diz: chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convites. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou: se me pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: o que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me dê de prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, trazendo a cabeça no prato, a entregou a jovem, e esta, por sua vez, a sua alma. Herodes era um homem que tinha consciência pesada, vivia com medo do seu passado, e um homem de mente fraca e coração duro. Herodias, com o qual ele se casou, era na verdade casada com o seu irmão. Separou-se dele para ficar com Herodes Antipas. Essa filha, possivelmente, era filha do outro casamento. Alguns dizem, segundo Flávio José, um grande historiador, que o nome dessa filha é Salomé. Salomé dançou diante de Herodes, possivelmente uma dança sensual, e isso o agradou. E ele, possivelmente já cheio de vinho, alto por causa da bebida, diz para ela: olha, o que você pedir eu te darei. Ele não tinha poder de dar o reino àquela mulher. Aquilo ali foi um exagero da parte dele para conseguir dizer: o que você pedir eu vou te dar. E é claro que Herodias não perdeu a oportunidade. Era a cabeça de João Batista. Irmãos, Herodes era um homem que agia por impulsos. Ele estava no trono, mas quem comandava era Herodias. Nós podemos fazer aqui um paralelo com o outro rei, que também tinha uma mente fraca e um coração duro. Acabe. Acabe também foi um homem de mente fraca e coração duro. No seu reinado, Acabe, ele cedeu às ordens de Jezabel. Herodes, ele fraquejou aqui e ele cedeu às ordens de Herodias. E ele mandou decapitar João Batista, a própria representação do profeta Elias que confrontava Israel. Porque João Batista, irmãos, ele é a figura do profeta Elias. Aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí, quando você vai ali para Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 10, diz assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam e lhes falaram a respeito de João Batista. João
Batista era a própria representação do profeta Elias. E da mesma forma que confrontou Israel e Jezabel, João Batista também confrontou o povo e confrontou Herodes e Herodias. Aquela festa, que deveria ser uma festa de aniversário, celebrando a vida, veio celebrar a morte do profeta. O bolo de aniversário não veio coberto de velas, veio coberto de sangue, com a cabeça do precursor do Messias. Sabe o que faltou para Herodes? Faltou-lhe coragem moral para temer a Deus, em vez de temer quebrar os seus votos insensatos a pedido de uma mulher vingativa e de seus convidados coniventes. Um homem de mente fraca e coração puro. Faltou a Herodes temor diante do Senhor e coragem para enfrentar aquela mulher. Motivado pelo seu orgulho e perversão sexual, Herodes faz ali um juramento diante da sua audiência e segue as luxúrias da sua enteada e a vingança de Herodias. Veja você que a motivação de Herodes para manter a sua promessa não tinha nada a ver com integridade pessoal, tinha tudo a ver com manter as aparências. Herodes não estava preocupado com a integridade dele, estava preocupado com a aparência dele, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão dizer de mim. Um rei fraco que não consegue manter as suas promessas, o seu medo de passar vergonha impossibilitaram de fazer o que ele sabia que era certo. Quantas pessoas são assim, irmãos? Não tomam decisões por medo do julgamento de outros. Não se arrependem com medo do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer. Herodes, um homem que estava cheio de remorso, mas a sua tristeza não tinha conexão com o verdadeiro arrependimento. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Herodes não teve a tristeza segundo Deus, ele teve a tristeza segundo o mundo. Quando João Batista entrou no seu eterno e glorioso descanso para receber ali a sua recompensa pela fidelidade a Deus, Herodes carregou amargamente o peso da culpa do seu pecado pela negligência para com o Senhor. João Batista morreu na sua fidelidade, mas este homem morreu na sua incredulidade. É por isso que Herodes Antipas nos oferece um exemplo de alguém que cometeu um pecado imperdoável, porque ele brincou persistente e deliberadamente com a verdade que João lhe apresentava. E olha que quando mais tarde até o próprio Jesus foi levado diante dele, Jesus não lhe diz coisa alguma. Sabe por quê? Porque de nada adiantaria falar a um coração duro, orgulhoso e cheio de vaidade. Quando Jesus foi levado diante de Herodes, Jesus ficou quieto. Porque não adianta você falar com uma pessoa de coração duro, não vai ser feito. No final, Herodes viu Jesus. E
Possivelmente ele tenha ficado aliviado de que não era João Batista levantado da sepultura. Mas, meu irmão e minha irmã, Jesus era muito mais do que isso. Para Herodes, Jesus parecia muito menos. Nada mais do que uma novidade a quem ele ridicularizou e enviou de volta para Pilatos. Mas o que ele não sabia é que Herodes, além de ter diante dele o maior homem que já viveu, o profeta mais honrado por Deus nas suas mãos, e ele trancou esse profeta num calabouço até que ele fosse executado. Mais importante ainda, ele teve uma audiência com o próprio Cristo. Ele estava de frente com a própria verdade. Não quis aceitar essa verdade. Oportunidade desperdiçada pelo resultado do seu amor para com o pecado, a sua indisposição arrogante de acreditar e o seu medo covarde de encarar a verdade. Porque ele era um homem de mente fraca, coração duro, controlado pelo medo e pela vaidade do seu coração. E por causa disso, ele perdeu a oportunidade diante do próprio Jesus. Sabe o que aconteceu no final da sua vida? Ele foi exilado e morreu na escuridão, porque ele sempre viveu. Assim é a vida daqueles que não se arrependem diante de Deus. Morrem na escuridão do seu pecado, nas trevas que a sua própria mente o levou, mesmo diante de tantas oportunidades que Deus possa ter dado. Herodes teve oportunidade quando João Batista o levantou. Ele teve a oportunidade quando Jesus foi colocado diante dele. E ainda assim ele não se arrependeu. Ele não se voltou para isso. Quantas pessoas hoje estão tendo essa oportunidade? E muitas vezes fazem por elas. Por ter uma mente fraca e um coração duro, não se volta para Deus e morre com seus pecados, na escuridão das trevas em que sempre viveu. Sem dúvida, e o tema para o qual esse texto que nós vimos aqui nesta noite nos aponta é a pregação da palavra de Deus. O tema central que esse texto nos aponta é a pregação da palavra de Deus. A mensagem que fala do problema humano, da lei, do pecado e principalmente da salvação. A mensagem que dá a oportunidade de arrependimento e de fé, que fala da vida e da obra de Cristo, que venceu o pecado e oferece nova oportunidade, oferece nova vida para todo aquele que crê. Jesus pregava e ensinava a palavra, e ele enviou os apóstolos para pregar e ensinar a palavra. A mensagem a ser anunciada, como eu tenho falado aqui, era e sempre será a mesma, um convite ao arrependimento que pode ou não vir acompanhado de sinais do reino, que nós chamamos de milagres. E essa mensagem produz resultados, porque a pregação da palavra, ela deve ser pregada para a salvação daquele que crê e condenação daquele que não crê. Por que nós pregamos a palavra? Para a salvação dos que creem e condenação dos que não creem. Para isso que pregamos a palavra de Deus. Da mesma forma que João Batista, Jesus e os apóstolos, nós precisamos ser fiéis a Deus na pregação da sua palavra.
devemos ficar com medo das consequências da pregação. João Batista pregou a palavra. Qual foi o fim dele? Foi decapitado, morto. Jesus pregou a palavra. Qual foi o fim dele? Crucificado, morto. Os apóstolos pregaram a palavra. Qual foi o fim de cada um deles? Exceto João, todos morreram de mortes trágicas. Não devemos ficar com medo das consequências da pregação. Mesmo se trouxer sofrimento e até mesmo a morte, a palavra diz que seremos co-participantes com Cristo do seu sofrimento e também na sua glória e justiça. A pregação da palavra, irmãos, denuncia pecados e traz o juízo, mas o que ela visa mesmo é o arrependimento e a salvação das pessoas. O que João Batista pretendia não era só mostrar o erro, ele pretendia levar o arrependimento e a salvação. A mesma ênfase que Jesus deu ao ensinar os seus discípulos. Eles deveriam pregar o arrependimento. Arrepender-se significa dar meia volta. Arrepender-se significa mudar de direção. Significa você começar a andar no caminho certo. A pregação da palavra visa novidade de vida. E novidade de vida é resultado de arrependimento. Deus dá a todos oportunidade. Oportunidade para se arrepender, porque esse é o objetivo principal. Arrependei-vos e creio no Evangelho, porque agora não é chegado, já chegou a vós o reino de Deus. E para aqueles que estão dispostos a aceitar essa mensagem, e também a proclamá-lo, também devem estar dispostos a sofrer e, se necessário, morrer. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus, um pregador da palavra de Deus? Quando eu falo se tornar um pregador da palavra, irmão, não estou falando que você vai ser um pastor, uma missionária. Estou falando que você, como dona de casa, como marido, como esposa, no seu trabalho, aonde você estiver, você prega a palavra. E não importa qual é a consequência, seja firme, continue pregando, continue falando. Que nós possamos ser verdadeiros pregadores da palavra de Deus, irmãos, levando pessoas ao arrependimento e à salvação. E aqueles que assim não fizerem, arcarão com as consequências da sua própria decisão, porque eles mesmos já estão decretando sobre si a sua condenação. Então prega a palavra. Como o próprio Paulo diz, a tempo e fora do tempo. Prega a palavra. Arrependimento para aquele que crê e condenação para aquele que não crê. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome e te agradecemos por esse culto e esse tempo que nós passamos aqui, juntos, como igreja, louvando, bendizendo o teu nome, declarando a tua grandeza, majestade e santidade, reconhecendo, ó Deus, as nossas limitações e fraquezas, e também, ó Deus, podendo ouvir a tua palavra, o Senhor falar ao nosso coração, palavras, ó Deus, que muitas vezes nos encorajam, nos animam, nos levantam, mas às vezes palavras duras, palavras, ó Deus, que vêm para nos
nos confrontar com os nossos pecados, para que possamos nos arrepender, ó Pai, do caminho errado que nós estamos levando. Que não sejamos, ó Deus, como Herodes, este homem, ó Deus, que tinha um coração duro, uma mente fraca, uma consciência pesada e um passado, ó Deus, que o condenava. Mas foi dado a ele oportunidade para se arrepender, mas ele assim não fez. Preferiu continuar na sua vaidade, na sua luxúria. Preferiu continuar, ó Deus, no seu orgulho. Que não sejamos assim, ó Deus. Que tenhamos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, e nos arrependendo, e aceitando essa mensagem que traz salvação, oportunidade, nova vida, uma vida abundante, que o Senhor já nos deu em seu Filho Jesus. E se alguém aqui nesta noite ainda não tem essa certeza no seu coração, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, com o teu Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando-o ao arrependimento e à confissão, porque a tua palavra nos diz, e com o coração se crê, e com a boca se confessa. Isso te bendizemos e louvamos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Antes de nós finalizarmos, quero aqui dar um recadinho. Os nossos grupos de discipulado e crescimento estarão retornando na primeira semana de fevereiro. Tá? Nós temos os grupos aí que estão se reunindo nos lares durante a semana, esse mês de janeiro, dezembro e janeiro, praticamente estamos em recesso. E aí, em fevereiro, então, na primeira semana, nós vamos estar retornando com os nossos encontros aí nos lares, com os grupos de discipulado e crescimento. Pastor, como é que eu faço para participar de um grupo desse? Depois me procura o presbítero Rafael, levanta a mão aí para o pessoal poder te conhecer. Também tem o irmão Pedro, levanta a mão aí, Pedro. Só procurar o irmão Pedro, passar o nome para eles e a gente direciona aí as casas onde vocês poderão estar participando. A gente dividiu aqui em regiões, então a gente tem aqui na região do Bonfim, tem uma região aqui do lado, São Gonçalo, Continental, mais para esse lado, depois tem uma ali mais na região central. Então, dependendo da sua localização, a gente direciona você para um desses grupos, para que você também possa estar participando com a gente e crescendo junto aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é só nos procurar, ou a mim, ou o Pedro Rafael, ou o irmão Pedro, passa o nome para a gente, depois a gente passa as informações direitinho de como é que isso vai funcionar. Tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero também agradecer a todos que estão nos visitando aqui nesta noite. Muito obrigado pela visita de vocês. São muito bem-vindos, que possam voltar mais vezes aqui, sintam-se aí abraçados pela igreja. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te louvamos, exaltamos o teu nome, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, tão precioso que nós passamos aqui, juntos, como igreja, como corpo, como família, para Deus honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, a Deus, por tudo que foi feito aqui nesta noite, pois o fazemos única e exclusivamente para a glória do teu santo nome. O Senhor nos deu, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, sendo direcionados pelo teu Espírito Santo. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Deus, o Filho, e as ricas consolações, a comunhão do teu Espírito Santo, seja com o teu povo que se reúne aqui neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença de Deus.